Ok, queridos, retornando aqui, a interpretação das parábolas do joio e do trigo e da rede. As parábolas são narrativas metafóricas, dirigidas dentro de um contexto e destino espiritual das pessoas. Pegava o contexto das pessoas, mas fazia-se aplicações espirituais. As duas parábolas que nós estamos trabalhando falam sobre a presença de Jesus e os ímpios, injustos e injustos, que o final do tempo acontecerá a inevitável separação. Ah, meu irmão, esse é o juízo final. Jesus diz aqui no capítulo 13, 40 e 49, assim será a consumação do século. Ou seja, separará aqueles que irão para a glória, para o céu, com aqueles que irão padecer no inferno. Eu preguei, gravei uma mensagem, a qual nós colocamos aqui, falando sobre o final dos tempos, o fim está próximo, da qual eu disse o seguinte, quero dizer para você novamente, diante de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente tem visto nesses últimos dias, deste ano 2020, que está completamente atípico, você tem acompanhado dessa questão do Covid-19. E nessa minha mensagem, eu falei e continuo pensando assim, que isso são sinais do final do tempo. Eu disse que nós estamos no final do primeiro tempo. Não haverá prorrogação. Mas veja bem, o que está acontecendo? O que eu penso sobre isso? Esse é apenas um parêntese aqui, certo? Para que você possa imaginar. Tudo que nós tivermos que fazer, vamos ter que fazer até o final do primeiro tempo. Porque eu creio que o segundo tempo é o tempo da colheita. Ou seja, é o juízo de Deus final. Não haverá mais o que fazer. Então fica esse alerta para você. Então voltando aqui, depois desse breve, desse parênteses, portanto as parábolas que na sua essência permanecem ao contexto da escatologia, terão lugar na segunda vinda de Jesus. Então fique alerta, porque essa parábola aqui aponta para o final do tempo. Qual é a mensagem das parábolas? Vamos lá. É importante entender que a parábola tem um significado, uma linguagem simbólica, mas com o propósito de mostrar princípios importantes. Mas muito cuidado, porque isso não pode ser levado literalmente. São figuras. Não podemos querer levar isso de uma forma figurada. Temos que ter cuidado para não fazer afirmações que a parábola não está dizendo. Querer inventar, querer criar coisas que não existem. Isso é muito comum. As pessoas querendo enganar, né? Trazem aí, criam uma situação que não tem nada a ver com a palavra, às vezes para me amedrontar, às vezes para deixar você preso àquela ideia, àquela doutrina completamente equivocada. Por isso que a gente tem que entender. Olha, quem sabe que explica a Bíblia é a própria Bíblia. Tá? Por isso a Bíblia chama-se revelação de Deus. O homem por si só não tem condições de fazer isso, se não for revelado pelo Espírito Santo. Então por isso que a gente tem que ler, procurar entender e dizer, Senhor, fala ao meu coração, me faz entender isso aqui. Tá? É muito importante. Duas verdades bíblicas disso que a gente está trabalhando aqui, que a gente precisa considerar. O fato de Jesus ensinar que os servos não devem arrancar o joio do tempo para separá-los pelos ceifeiros, convocando para essa tarefa, não deve concluir precipitadamente, porque Deus, deixa eu explicar aqui, porque Deus tem muita tolerância. Por isso que o joio não foi arrancado. Sabe, Deus é maravilhoso. Nenhum ser humano na face da terra vai poder dizer que não teve oportunidade de conhecer a palavra, de ouvir a mensagem de salvação. Por isso, a gente vê nessa parábola essa riqueza. Não é hora. Deus falou, não é hora. Porque o fazendeiro ali, né, o dono da terra, representa Deus, então os empregados, os servos não vão arrancar, falou não. Ou seja, a importância, porque não é chegado o tempo. E Deus então diz, calma. Da mesma forma, quando Jesus explicou que não obstante os pecadores fazem seleção dos peixes,
Tão logo recolham a rede, a tarefa de separar juntos os justos e justos é dos anjos, que acontecerá no final dos tempos. Sabe uma coisa que isso me chama a atenção aqui? Infelizmente, preste atenção, meu irmão, meu amigo, infelizmente, quando se trata de disciplina na igreja, tem muito crente que é radical. Ele quer que o pastor tome atitude que a Bíblia não recomenda. Ele quer que você corta aquela pessoa de vez, ele quer ver aquela pessoa numa situação muito, muito difícil. Deixa eu dizer para você, sabe, nós temos que ter muito cuidado. Nós não somos coniventes com o erro, mas nós temos que entender a forma de tratar. Tem gente que até deixa a igreja. Tem irmão que briga um com o outro, preste atenção, briga. Aí quer sair da igreja, quer tirar a família da igreja. E às vezes alega, mas não foi o culpado. Irmão, preste atenção, perdão é para quem não merece. A graça de Deus é para quem não merece. Nós não temos que ser coniventes com o erro, mas temos que ter um coração perdoador. Sabe, se a pessoa não for pedir desculpa, eu como crente, se eu tenho justiça, cabe a mim lá e perdoar aquela pessoa. Não é sair da igreja não, sabe? Nós temos que entender isso. Deus é longânimo, Ele nos perdoa. Quem somos nós para não perdoar o irmão que nos ofendeu? Sabe, irmão? Pensa nisso, não vale a pena. Quando há um problema, se você teve um problema com o irmão, converse com o pastor, perdoa o irmão. Não sai da igreja, não. Se você quer uma igreja perfeita, eu vou te dar o endereço dela. Não é a nossa. Não é a Igreja Batista Nova Aliança, Vila Maria. Não, não é. A igreja perfeita é aquela que tem um supremo pastor, que é Jesus, é no céu. Aqui na terra, onde você pisar, você vai encontrar problema. O pastor é um homem imperfeito. Todos os irmãos da igreja são imperfeitos. Todos nós pecamos. O que nós não podemos é nos conformar e viver no erro. Por isso, é tão importante essa parábola aqui. Quais são as duas verdades bíblicas? Primeiro, ambas parábolas ratificam o ministério dos anjos na escatologia bíblica. Ou seja, aí volto à questão aqui, irmão, da disciplina. Nem eu, nem você. Não nos compete fazer essa separação. Deixa eu dizer, lembrar de você, Jesus, quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, Ele permitiu que Judas ceasse com ele ou mandou Judas embora? Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Por isso, preste muita atenção. Tem trabalho que você quer fazer que não é teu. Não faça. Teu trabalho não é isso, meu trabalho não é esse. Assim como convencer as pessoas a aceitar Jesus, não é meu papel nem seu, do Espírito Santo. Assim como separa o mal do bom, não é nosso papel. Segunda coisa, a prerrogativa do tempo é sempre e somente de Deus. Veja bem, somente Deus tem o poder sobre o tempo. Ele é que decide quando. É por isso que Deus falou na palavra, agora não. Ou seja, tudo tem o seu tempo. O que a gente aprende também? Que haverá um juízo final. Isso é fundamental. Nós temos que ter isso em mente, haverá um juízo final. E a interpretação das duas parábolas, é claro, aponta para o fato do juízo final, onde todos nós teremos que comparecer diante do juiz, que é Deus. O trigo, que são santos, são salvos, serão recolhidos nos celeiros. O joio serão queimados no fogo. Assim como os peixes bons que representam o justo, aquele que foi salvo, também receberá de Deus. Vinde a mim, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então, de outro lado, né, já falei aqui dos peixes, aqueles que são próprios não são impróprios, repreende justo e injusto. Haverá, e aqui partindo para o final, um conflito inevitável, que é o conflito do bem e do mal. Essa parábola mostra isso com clareza. E isso acontecerá no final. Não há como afirmar que numa igreja local, uma reunião cristã, todos são trigo, todos são peixe bom. Não. Deixa eu dizer para você, infelizmente, no nosso meio tem joio. No nosso meio tem peixe que não pode ser consumido. Porque é o diabo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas,
quem está sempre ali, irmãos, observando a vida de cada um e plantando o joio no meio do trigo. É por isso que nós temos que ter cuidado. É por isso que a gente tem que ter zeloso da palavra. Então, querido, amado irmão, fique ciente disso. Estamos próximo do fim. Nós também vamos trabalhar agora, já encerrando aqui, partindo realmente processo para o encerramento desse estudo, que foi bem rápido. Como é que a gente pode aplicar essas palavras na nossa vida hoje? Elas permitem fazer aplicações que nos ajudam na caminhada cristã, sem dúvida alguma. Primeira coisa, paciência e perseverança. Temos que ter, é fundamental. A ordem do fazendeiro aos servos foi deixar tudo como estava até a chegada da ceifa. Porque não era a tarefa deles. Nós muitas vezes queremos uma coisa aqui e agora. Queremos que Deus age agora. Queremos que Deus faça isso agora. Queremos que aquela pessoa sair da igreja agora. Amados, não é assim que funciona. Não é assim. Não é hora de fazer isso. Não é o momento que nos é dado para fazer aquilo. Cabe a nós a missão de jogar a semente, palavra da semente. Não faz parte da nossa missão colher antes, excluir o joio do trigo, separar o peixe do peixe bom. Isso é papel dos anjos. Chegará o tempo da separação. Você precisa entender isso. Confie, haverá juízo. Nada, mas nada passará desapercebido. Nada Deus esquecerá. Tudo que eu e você plantar, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher. Não tenha dúvida disso, não tenha, tá? Portanto, muito cuidado, muita atenção. Segunda coisa na aplicação, prudência e vigilância. Jesus fala que eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. A palavra prudência vem do lema do discípulo de Jesus. Não nos deixamos enganar por nenhuma heresia, porque temos que ser prudentes. Então, nós, o crente, tem que ficar atento. Não é atento, não é ficar vigiando o irmão sabendo que estava de errado, não. É em oração, leitura da palavra, em comunhão com Deus, para que Deus possa entender. E última lição, mãos à obra. O próprio Jesus falou assim, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Aprendemos aqui que Deus conta com o nosso trabalho na proclamação das boas novas. Aliás, cabe a nós. Você percebe que quem faz a colheita é hoje, mas quem planta somos nós, é eu e você. A igreja compete a tarefa de anunciar a mensagem da salvação, a mensagem de fé e de esperança, a mensagem de libertação. Portanto, vamos nos empenhar para levar a mensagem de Jesus às pessoas e vamos deixar que quem vai convencê-las não é nosso papel, é do Espírito Santo. Quem vai acolher não somos nós. A parábola do joio e da rede destacam a realidade do final dos tempos. Naquele dia o Senhor irá agir na força do seu poder para poder separar o mal do bom, o justo do injusto. E aí haverá o fim, haverá choro e ranger de dentes. Portanto, meu querido amigo, meu amado irmão, que participou conosco dessa palavra, na próxima terça-feira, vamos estar com a palavra o grão de mostarda e o fermento, ok? Mateus capítulo 3, de 31 a 33, tá bom? Deus abençoe você, uma boa noite, uma boa semana. Vamos orar rapidinho aqui, vamos ouvir a música, porque o meu tempo encerra, aí não consigo salvar. Vamos orar? Pai, te louvo pela vida dessas pessoas, os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Fala seus corações, ó Pai, que eles possam derramar a sua vida diante do Senhor. Toma conta deles, dá uma semana de paz. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém.